porque eu vou precisar do seu conhecimento de direito civil para vocês conseguirem captar o que eu estou explicando. O que eu estou explicando é o seguinte: a propriedade, e vocês aprenderam isso já, ela é um direito real complexo. Por quê? Você goza de algumas garantias decorrentes da propriedade. O direito de usar, gozar, dispor, reaver. E, quando se fala em propriedade, se costuma dizer que a propriedade ela é absoluta e exclusiva. Então, é muito comum se dizer que a propriedade tem um caráter absoluto e que a propriedade tem um caráter exclusivo. O que é que significa ser absoluta e o que é que significa ser exclusiva? Para a gente conseguir entender e raciocinar isso calmamente. Ser absoluta significa dizer que se o bem é seu, você faz o que você quiser com ele. Então, o caráter absoluto da propriedade é dizer que o proprietário tem o uso incondicionado de um bem. Ou seja, se o bem é dele, ele faz com ele o que ele quiser. Então, se determinado bem é meu, se essa caderninho de anotação aqui é meu, e já vai ser, né, porque eu vou levar, se ele é meu, eu faço o que com ele? O que eu quiser. Eu jogo fora, eu rasgo, eu boto num álbum, eu guardo de recordação, eu transformo num balão, eu faço o que eu tiver vontade. Por isso que a propriedade é absoluta. Absoluta porque ela é de uso do proprietário da forma que ele bem entender. Além disso, costuma-se dizer que a propriedade é exclusiva. Por quê? Porque o proprietário utiliza o seu bem exclusivamente. Ele não precisa se sujeitar à utilização do bem por outras pessoas. Quem usa o bem é o proprietário. E é exclusivo por quê? Porque ele não precisa se sujeitar, ele não precisa aceitar que outras pessoas desfrutem do bem dele. O bem é dele, quem usa o bem é ele e quem mais ele queira. Ele não está sujeito à utilização do bem por todo mundo. Então a gente diz o caráter da propriedade exclusivo e o caráter absoluto. É aí que chegou onde eu quero. Por que chegou onde eu quero? Porque quando eu falo em propriedade e quando eu falo em caráter exclusivo e em caráter absoluto, eu preciso que vocês raciocinem comigo. Essas intervenções que a gente está conversando, pessoal, elas restringem a propriedade em alguma de suas faculdades. Ou seja, em alguma situação a sua propriedade deixa de ser exclusiva ou deixa de ser absoluta. Claro que eu não vou falar da desapropriação, que acaba com a propriedade como um todo, perde tudo. Mas nas intervenções restritivas, não. Nas intervenções restritivas, ou eu tenho uma restrição ao caráter absoluto, ou eu tenho uma restrição ao seu caráter exclusivo. Isso é muito difundido. Toda hora se pergunta isso pra gente, se pergunta em prova de concurso, se pergunta no caso concreto, o tempo inteiro. Por que se pergunta isso pra gente? Porque eles querem que você consiga enxergar aonde a restrição do Estado vai. Se ele vai atingir a exclusividade, se ele vai restringir o caráter absoluto, é isso que me interessa. Por isso, pessoal, se você já entendeu, não decore. Se você já entendeu que o caráter absoluto é fazer o que eu quero da minha propriedade e que o caráter exclusivo é utilizar minha propriedade sozinho, olha como fica fácil agora. A limitação administrativa. Na limitação administrativa, eu continuo usando a minha propriedade sozinho. Eu só posso construir 4 andares. Continuo usando sozinho? Continuo. Agora, eu posso fazer o que eu quero com ela? Não, não posso. Se eu quiser construir 20 andares, eu não posso, só posso construir 4. Ou seja, estou diante de uma situação de limitação na qual restringe o caráter absoluto da propriedade. Continua sendo exclusivo, eu uso sozinho, mas eu não posso fazer o que eu bem entender com a minha propriedade, porque eu fico sujeito a uma regra pública. Vou dar um outro exemplo. Então a gente costuma dizer a limitação administrativa restringe o caráter absoluto. Meu segundo exemplo é a servidão. Na servidão administrativa. Vamos lá. Eu quero botar uma placa no seu muro para poder localizar as pessoas. Você continua fazendo o que você quiser no seu terreno? Claro, tem uma placa lá, mas você continua fazendo o que você quiser. Agora, você continua usando o seu terreno sozinho? Não. O Estado também está usando. E está usando para garantir a localização das pessoas. Ou seja, a servidão ela afeta o caráter exclusivo. A ideia da servidão é a ideia de utilização da propriedade não só pelo proprietário, mas também pelo Estado. Então a gente tem uma restrição à exclusividade, ao caráter exclusivo. Então a limitação afeta o caráter absoluto, a servidão afeta o caráter exclusivo. E o tombamento? E o tombamento que a gente tanto conversou, afeta o caráter exclusivo ou afeta o caráter absoluto, pessoal? Claro que o tombamento
majoritariamente afeta o caráter absoluto. Você continua usando a propriedade sozinho, mas se quiser vender tem que oferecer em preferência, se quiser mudar, fazer reforma, precisa de autorização, vai ter que manter, não vai poder tirar do país, ou seja, no fim das contas, eu me sujeito a algumas restrições que dizem, você não pode fazer o que você quiser com o seu bem. O bem é seu, você vai usar sozinho, mas vai usar nos moldes que mantenha a proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural. Então, o tombamento, como regra geral, também afeta o caráter absoluto da propriedade. Cuidado com isso, tá? Isso é muito perguntado para a gente todas as vezes, todos os dias, em prova de concurso. No dia a dia, é interessante você entender aonde a restrição na propriedade privada quer chegar. Ou seja, em que ponto ela atinge a propriedade. Se é no seu caráter exclusivo ou se é no seu caráter absoluto. Aqui, eu consegui entender cada uma das intervenções e aonde que ela atinge a propriedade. Tranquilo? Vamos lá. Além dessas 3 intervenções na propriedade privada, eu tenho mais duas. Eu tenho a requisição administrativa e eu tenho a ocupação temporária de bens. Vamos lá. A requisição administrativa está estampada também no texto constitucional. Tá? O artigo 5º, inciso 25 da Constituição, logo no inciso seguinte, aquele que a gente já viu da desapropriação. A desapropriação a gente viu no artigo 5º, 24, agora eu remeto vocês ao artigo 5º, 25. O inciso 25 do artigo 5º cria e possibilita a regra da requisição administrativa. Lá no artigo, tem mais ou menos assim, ó. Em caso de iminente perigo público, o Estado pode requisitar o bem de um particular para resolver a situação de perigo. Tá? Então, em caso de um iminente perigo público, de uma situação excepcional de iminente perigo, o Estado pode, havendo necessidade, requisitar o bem de um particular para resolver a situação de perigo. Olha que bacana. Estou diante de uma intervenção que demanda urgência. Então, antes de tudo, o primeiro requisito para que haja requisição administrativa, requisição ficou horrível. O primeiro elemento necessário para que haja uma requisição administrativa é o iminente perigo público. Havendo iminente perigo público e, em decorrência desse perigo, havendo a necessidade de se requisitar um bem de um particular, não há problema. Você requisita o bem para resolver a situação de perigo, desde que, se houver dano, indeniza. Tá? Agora, aqui a Constituição expressamente diz, se houver dano, a indenização ela é posterior, ela é ulterior. Claro, pessoal, uma situação de perigo, eu vou parar para indenizar ninguém, eu primeiro uso o bem, depois, quando eu devolver, se houver algum dano, eu indenizo pelo dano que eu causei. Então, meu raciocínio é bem simples, situação de iminente perigo público, vamos lá, eu pego o que eu preciso, quando eu devolver, se houver dano, eu indenizo. A ideia é de você suprimir a propriedade, mas você suprime ela por um tempo específico. Não é a propriedade, é a posse. E você suprime só por um tempo específico, enquanto houver necessidade para resolver a situação de perigo. Esse é o meu raciocínio na requisição administrativa. Lá no artigo 5º, 25, fica claro para a gente que essa intervenção é excepcional, porque é uma situação de iminente perigo, e que se houver dano, a indenização é posterior. Pessoal, quando eu falo em requisição administrativa, eu preciso que vocês entendam que a doutrina, cada dia que passa, é mais ampla e mais aberta à aceitação da requisição administrativa. Se aceita a requisição administrativa decorrente ou incidente sobre bens móveis, sobre bens imóveis e sobre serviços. Até mesmo requisição de serviço se aceita hoje. Então, por exemplo, uma situação de urgência, eu preciso requisitar um hospital, bem imóvel, os materiais do hospital, bens móveis, e os serviços do hospital, serviço. Ou seja, é possível que a requisição recaia sobre bens móveis, sobre bens imóveis, sobre serviços. Isso é amplamente admitido. Claro que, acabada a situação de perigo, o bem tem que ser devolvido ao proprietário e, em havendo dano, a indenização é garantida posteriormente. Vamos lá. O exemplo do Celso Antônio eu acho bem bacana. O Celso Antônio dá um exemplo, o Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem não está entendendo quem é o Celso Antônio, grande doutrinador brasileiro, estabelece para a gente uma interessante ideia de requisição. Guerra.
preciso requisitar aquelas pessoas para participar da guerra, os serviços daquelas pessoas que estão na reserva. Né? Nós homens somos todos reservistas, quem não está servindo às Forças Armadas é reservista, recebe uma carteira que diz assim, ó, você está no banco de reserva, quando eu te precisar eu te chamo. Então a ideia de você chamar esse reservista numa situação de guerra é a situação de você requisitar um serviço numa situação de iminente perigo. Um exemplo clássico. Aí eu tenho uma pergunta interessante para você. Pessoal, eu posso requisitar bens infungíveis e consumíveis? O que eu estou te explicando? O que é um bem consumível? Um bem consumível, você já sabe, é aquele bem que se exaure, né, que a sua utilidade desaparece com o uso. Né? Quando você usa o bem pela primeira vez, ele perde a sua utilidade. Então, o bem consumível é aquele bem que perde toda a sua utilidade no uso. Então, se eu tenho, sei lá, comida é um bem consumível. Se eu requisito a comida de alguém, não tem como devolver aquela. Aquela não tem como ser devolvida, porque quando ele usar, acaba. Posso requisitar um bem consumível? Ou isso seria uma espécie de desapropriação, né? Afinal de contas, não tem como devolver. Então, eu estaria desapropriando. Ou a requisição seria possível? A gente tem um entendimento bem interessante acerca disso. A doutrina que se manifesta sobre isso nos traz para a gente um raciocínio bem lógico. Ele diz assim, eu posso sim requisitar um bem consumível, desde que ele seja fungível. Ou seja, eu requisito o bem consumível, eu não tenho como devolver aquele, mas eu tenho como devolver outro, idêntico. Então, no fim das contas, eu vou estar devolvendo o bem. Então, numa situação de iminente perigo, eu requisitaria o bem consumível, alimentos não perecíveis e tudo mais, e depois eu devolveria outro da mesma qualidade, na mesma quantidade, e isso geraria uma devolução que tornaria a requisição possível. Eu estaria diante de uma requisição, porque o bem é consumível, mas é fungível. Se é fungível, eu tenho como devolver um igual. E se eu tenho como devolver um igual, não há problema nenhum em requisitar. Esse era o raciocínio que eu podia ter. Ou seja, bens consumíveis são passíveis de requisição se eles forem fungíveis. Porque se o bem é infungível e consumível, o que acontece? Eu pego o bem, uso. Não tenho como devolver ele, porque ele já perdeu a utilização. Não tenho como devolver outro igual, porque ele é infungível. Então, o que aconteceu foi uma desapropriação. Aí não foi requisição. Tá? Aí, nesses casos, estamos diante de uma desapropriação indireta. A pretexto de estar requisitando, o Estado está, na verdade, suprimindo a propriedade, desapropriando. O exemplo bacana, de vez em quando vocês encontram isso em prova. O exemplo bacana é o que pergunta assim, ó, roupa. Olha que legal. Pessoal, roupa é um bem consumível? Se alguém requisitar a roupa de alguém, esse alguém vai querer essa roupa de volta? Não, não vai. Agora a discussão é, roupa é consumível, mas é fungível ou infungível? Depende. A doutrina costuma dizer o seguinte, chega aqui para mim. Se a roupa for uma roupa de uma vitrine, ela é consumível e fungível. Eu pego a roupa da vitrine, visto os descamisados, e depois eu devolvo outra igual. Bonitinho, sem problema nenhum. Agora, se eu preciso requisitar roupas de alguém, roupas de uma pessoa, essa roupa da pessoa já está individualizada. A individualização faz com que esse bem seja infungível. Se eu chego na casa de alguém e requisito as roupas do guarda-roupa dessa pessoa, esse bem é consumível e infungível. Isso não é uma requisição, isso é uma desapropriação indireta. Ou seja, a pretexto de estar requisitando, eu sei que eu não tenho como devolver ela, então na verdade eu não estou requisitando, eu estou desapropriando. Você vai me dizer, e na prática, depois que o Estado requisita essas roupas que são infungíveis, e eu vou requerer o quê? Qual é a diferença de se eu considerar isso requisição para eu considerar desapropriação? Vocês já sabem. É porque se for requisição, a indenização é posterior. Então, no momento que eu voltar com a roupa, eu vou dizer, ó, não tenho como devolver igual, a indenização está aqui. Agora, se eu considerar desapropriação, a indenização era prévia. Então, quando eu for propor minha ação dizendo, ó, eu fui desapropriado,
e o Estado definir que isso foi uma desapropriação, ele vai definir um valor indenizatório que vai incidir juros compensatórios desde o momento do esbulho, ou seja, o que estaria acontecendo era um esbulho do Estado, uma desapropriação do Estado sem respeitar as regras da desapropriação. Então isso geraria um ônus muito maior ao Estado, no que diz respeito a pagamento de juros, no que diz respeito ao tratamento de responsabilização do Estado para fins de indenização por responsabilidade civil. Ou seja, se eu considerar que os bens consumíveis e infungíveis não podem ser requisitados, porque estaríamos diante de uma verdadeira desapropriação, o que eu estaria fazendo aqui?